Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber o padre José Sebastião Gonçalves. Isso mesmo. É um prazer, padre. Prazer meu, né? Poder estar aqui numa empresa tão tradicional em Valadares, com tanto tempo de serviço, de trabalho e que tem promovido a cultura, né? Por este sertão afora. Muito bom estar aqui. O senhor é padre, né? Sou padre. De qual paróquia e que... Então, eu, como tinha dito antes, eu fui escolápio um bom tempo, 16 anos, nos Padres Escolápios. Fiquei no Ibituruna um tempinho lá como secretário e professor, e depois eu vim para a Diocese. Então tem 10 anos que eu estou servindo aqui na Diocese, hoje na paróquia Santa Rosa de Lima, Morada do Vale. O senhor pelo que eu li aqui, o senhor é doutor em teologia, né? Pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Isso, eu fiz minha formação lá de mestrado e doutorado, né, na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Terminei em 2018. Foi um percurso interessante de estudo, gosto da teologia também. Que o senhor, naturalmente, para terminar o PhD, né, o senhor deve ter feito uma tese, né, uma dissertação, né? Fiz. Eu trabalhei na tese também a questão do corpo. Eu trabalhei um autor chamado Michel Onry, que é um autor francês, e trabalhei a tese sobre antropologia teológica. Essa foi a tese do doutorado. Sim. É bacana porque nós estávamos falando aqui sobre o desenvolvimento do Vale do Rio Doce, e não sei se o senhor conhece, tem um professor da Univale, professor de História, Aruf Salmen. Conhece o Aruf? Aruf é uma figura, né? O Aruf tem uma tese, a tese de PhD, de doutorado dele, sobre, que depois foi transformado em um livro, chama Os Sertões do Vale do Rio Doce. É um livro que todo valadarense deveria ler, entendeu? Conhecer. Que é uma história assim espetacular sobre o Vale do Rio Doce. Pois é, eu já ouvi falar dessa obra do Dr. Aruf, e ele é um homem de referência, né, naquilo que seria a produção história, um pesquisador, as pessoas conhecem assim. Eu conheço o Aruf de nome, nunca tive com ele, mas é um pesquisador muito importante aqui pra gente. O senhor também é pesquisador em teologia, filosofia e psicologia. Psicologia é agora a área que eu mais me dedico. Atualmente, a psicologia toma mais meu tempo. Teologia? A psicologia toma mais um pouco meu tempo agora. O senhor também é professor? Eu sou professor de psicologia agora, atualmente na faculdade em Anguera, aqui, e sou professor de teologia no seminário diocesano, porque aqui em Valadares nós temos um curso de teologia que já tem 6 anos. Quem fundou o curso aqui foi o Dom Félix, junto com o Dom Vidal, agora o Dom Vidal, né? Está lá na Lagoas, né? Alagoinhas, isso. Então, 2020, este curso foi fundado e eu entrei como coordenador acadêmico e estou lá até hoje coordenando a formação dos novos padres de Valadares. Academicamente falando, eu faço essa coordenação. O senhor é muito jovem. Nada, estamos aí. Com uns 40 anos na vida aí, mas tem 40 história. Anos, mas tem cara de 25. A minha família, não sou dos coelhos não, mas a minha família também se mantém conservada. É nova, né? Ô, padre, o senhor também é membro da Academia de Letras, né? Isso, Academia Valadarense de Letras, que é um lugar que eu gosto muito, né? Um lugar assim, onde a gente pode respirar a cultura. Nós temos aí amigas e amigos em comum lá, né? E gente muito querida, e me aceitaram lá, então eu tô lá por enquanto. O patrono do senhor é? O Érico Veríssimo, né? Esse grande literato, né? Da literatura brasileira. Gosta de escrever sobre família e sobre história, igual o senhor. O Érico Veríssimo, eu estava dizendo para o senhor, eu li algumas obras dele, mas a que mais me chamou a atenção foi O Tempo e o Vento, né? E eu até inspirei no Érico Veríssimo para escrever romancear a história da minha família, a Saga dos Coelhos. Pois é.
Essa saga dos coelhos aí, eu acho que merece ser lida, viu? Porque é uma história que, ainda que seja da sua família, que com certeza traz muita referência para nossa região, né? Você me falava um pouquinho de como que você conseguiu fazer essa pesquisa e chegar aí aos primeiros coelhos, né? E uma história muito interessante. Eu acho que vale a pena difundir aí a saga dos coelhos. Eu valorizo muito, entendeu, padre? A história, entendeu? Acho que as pessoas pouco valorizam realmente a história, né? Porque moro em Valadares e acho que aquilo, uma cidade que há 80 anos atrás, né, que é a minha idade, era mata. O abastecimento de água era através de carroça. A energia elétrica era precária. A geladeira era a querosene. Uhum. Então é o seguinte, hoje nós temos uma cidade... Eu recebi há pouco tempo um casal de americanos e o cara ficou impressionado com Valadares. Eu falei, pois é, isso aqui foi feito com suor e lágrimas, entendeu? Mas muita gente não valoriza, né? Acha que né? Então a história é muito importante, né? Eu acho a história... Assim, né? História... A primeira coisa que eu acho que a gente não tem como desvalorizar a história é que ela é a responsável pela memória, né? E se a gente perde a memória... Padre, qual que é a sua história? Então, minha história... Minha história não é tão grandiosa assim, né? Mas é a minha história, né? História. Mas é a minha história. Eu nasci em Divinolândia de Minas, né? Lá a terra do bota-ovo, não é isso? Bota-ovo. Pois é, pertinho ali de Virginópolis, né? Lá perto dos coelhos, mas não sou da família Coelho. Minha família... Eu tenho o sobrenome Gonçalves, mas meu pai era da família Garajal, daquela região ali. Também muito conhecido. E aí eu nasci em Divinolândia, morei no interior aí por um tempo. Depois eu fui para um outro interior que é Santa Efigênia. E eu cheguei lá com 8 anos, fiquei até os 17 anos. E depois eu vim para Valadares, onde eu entrei na Ordem dos Padres Escolápios. Fiquei um tempo em Valadares, pouco tempo, 1 ano em Valadares, aqui no pré-noviciado. E aí os escolápios me mandaram estudar, né? Fora, a gente tinha uma formação muito longa. A formação do padre é longa, mas a formação do escolápio é uma formação mais longa, né? Então fui para a Argentina, fiz noviciado lá, voltei para o Brasil, fiz filosofia e teologia lá em BH. Aliás, sem querer cortá-lo, a Valadares deve muito aos escolápios, entendeu? Os escolápios tiveram assim tivemos aí grandes nomes, né? Como o senhor lembrou, o Eulálio, né? Padre Eulálio, bom matemático, né? Inácio. Teodoro. Padre Zé Luiz. Frias, que agora faleceu, Antônio Frias. Padre... E tinha muito padre, entendeu? Nós tivemos aí uma história interessante. E eu fico muito honrado. Então fiz a minha formação praticamente toda com eles. Depois servi também fora, fui missionário na Venezuela, passei por Colômbia, dei uma voltinha pelo mundo. E aí, depois de 2011, o Colégio Bituruna precisava, eu era escolápio, eu vim assumir a secretaria do Colégio Bituruna. Então, eu caí aqui em Valadares como escolápio no colégio. Fiquei lá até 2015 e depois eu me retirei do colégio. Breve história, mas é mais ou menos por aí. Padre, o senhor acadêmico, né? É professor e também é escritor, né? Gosto de escrever. Não sei se eu sou um escritor, mas eu escrevo alguma coisa, né? E, pelo que eu estou sabendo, livro o senhor já tem, né? Essa perspectiva teológica é um livro, né? Que o senhor escreveu. Na perspectiva teológica é uma revista que eu colaboro. É dos jesuítas. Eu tenho alguns artigos publicados lá. Eu escrevi alguns livros e estou sempre na pesquisa, né? A pesquisa exige isso, né, Toninho? Exige, né? Eu falo que tudo nasce, né? Tudo nasce da pesquisa, né? Desde a tecnologia que a gente usa agora até os nossos livros. Eu acho o seguinte, entendeu, padre? Nós estávamos conversando há pouco tempo, porque eu trabalhei também no MEC em determinada época e sempre tive muita ligação com universidades
E a universidade é ensino, extensão e pesquisa. Exato, isso mesmo. Então, a pesquisa é a parte fundamental, entendeu? Aí a gente precisa incentivar, né? A pesquisa tanto naquilo que seria as ciências humanas quanto nas ciências biológicas, ciências médicas, ciências das engenharias, né? Sem pesquisa o país para, né? A gente precisa incentivar. Eu gosto de... E há pouco tempo houve não sei se o senhor tomou conhecimento, o presidente Trump peitou a Universidade de Harvard, criou uma briga lá com a Universidade de Harvard, mas aí um dos professores falou, não, ele pode fazer tudo, mas acabar com o nosso ensino, acabar com a extensão, mas a pesquisa nossa é fundamental. A pesquisa é fundamental. Ainda mais Harvard, né? Imagina o que é Harvard pro mundo, né? Não para fácil. Estamos conversando com o padre José Sebastião Gonçalves, que é filósofo, psicólogo, teólogo, escritor. E nós estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui no nosso estúdio. E o senhor também é escritor, né, padre? Pois é. E conta para nós aí sobre a sua produção literária. Eu comecei a escrever, na verdade, na adolescência. Eu sempre gostei muito de escrever. E para mim o contato com a caneta, eu uso muito ainda o notebook, porque não tem como não usar hoje, né? Mas o contato com a caneta é muito importante. O primeiro livro que eu lancei foi em 2016, que chamava O Cheiro de Deus. O Cheiro de Deus. Crônicas de uma Solidão Acompanhada. Este livro eu publiquei e é a história, é a minha história da missão em Venezuela. Então, em 2018. Depois, o Maduro já estava lá? Não, o Maduro Xavier, ainda era o Chaves. O Chaves, quando eu estive lá. Foi um tempo muito interessante, um tempo muito sofrido, mas foi bom para o meu crescimento, né? De estar lá com o povo. Então, o livro Cheiro de Deus é a minha primeira obra literária. Depois eu publiquei também um livro chamado... Saber-se Carne e Sentir-se Corpo, que é um livro, nome meio complicado, mas é um livro que tem mais a ver com a filosofia, uma filosofia sobre a filosofia da carne e a filosofia do corpo, Michel Henry. Depois eu publiquei também um livro chamado Educação Religiosa, Humanização ou Doutrinação. Humanização? Ou Doutrinação. Esse livro da Educação Religiosa foi publicado também, eu acho que em 2022. Publiquei também Porca Miséria, que é um romance. Ah, é? Publiquei um romance, Porca Miséria, em 2019 também, alguma coisa assim. E agora, por último, tá saindo um livro de psicologia e teologia, que é o livro Tesão e Ternura, que é este livro, né, que a gente tem por aqui, que te passo para ver, que é a obra mais recente, que é um livro que é uma pesquisa sobre psicologia, sobre corpo e teologia. E aí eu coloquei este título, que é um título bastante interessante, impactante, né? Mas que tem uma intenção por detrás. Eu tive dando uma olhada assim muito rapidamente. São temas ligados à corporidade. No geral, sobre a espiritualidade e a sexualidade. Sim. Você podia explicar para nós sobre a corporidade. Pois é, porque quando a gente fala da palavra tesão, muita gente assusta, né? Inclusive, quando eu fui escrever, uma editora falou assim, você podia mudar o título? Eu falei, não vou mudar o título não. Mas um padre escrevendo sobre isso, falei, justamente porque eu sou padre que eu vou escrever. Porque o tesão não tem a ver com a pornografia. O tesão é uma força vital que todos nós temos. É uma energia. Né? Isso, um sentimento e uma energia que faz a gente trabalhar, né? Ou seja, ele não está só conectado à sexualidade. Também, mas não é só... Até ter tesão pro trabalho, né? Tesão pela vida, a gente não fala tesão pelo esporte, né? Então, por isso que eu não quis mudar o título. E a ternura, o que é a vida sem ternura, né? Então, eu quis trabalhar no livro que essa dualidade... tesão e ternura faz parte do ser humano, que não tem nada diabólico nisso, muito pelo contrário, né?
E espiritualidade? Pois é, aí eu quis retomar também a ideia de que para nós cristãos, né, como eu sou um padre, então sou cristão, a espiritualidade ela está estritamente conectada com o corpo. A gente tem muito essa ideia de que a gente tem que castigar o corpo, né, para ter um espírito puro. Mas quando a gente vai olhar bem para aquilo que é o evangelho e o cristianismo, ele não tem um desprezo pelo corpo, né? A gente comunga o corpo de Cristo, é o corpo dele que ressuscita, né? O que seria de nós sem o corpo, né? Então é um pouco reconectar a ideia da espiritualidade com o corpo. A espiritualidade ela tem que passar pelo corpo. A nossa forma de orar ela é corporal, né? Por exemplo, os atos de caridade que nós fazemos, sem o corpo não. Sem o corpo, né? Então isso era a minha preocupação, né? De unir a espiritualidade com o corpo. Isso é muito interessante, muito inteligente. Eu acho importante porque a gente tem até hoje um desprezo pelo corpo, né? E eu gosto muito do Evangelho de João, quando Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, não mixaria de vida, né? Claro. Né? Então é retomar o corpo como coisa importante pra gente, né? E quando é que será lançado o livro? Então, esse livro tem 2 lançamentos. O primeiro lançamento vai ser na Livraria Leitura, no Shopping, dia 25 de março. E o segundo lançamento vai ser no Teatro Atiaia, dia 11 de abril. Então, 25 de março às 19 horas, 25 de março às 19 horas na Livraria Leitura, no Shopping. E dia 11 de abril às 19 horas no Teatro Atiaia. Dia 25 de março vai ser aonde? Na Livraria Leitura, lá no shopping. Isso. E 11 de abril no Teatro Atiaia, às 19 horas. Dia 19 de maio, 11 de abril, inclusive, é o lançamento da AVL, a Academia Valadarense de Letras vai estar lá. Vamos estar lá, presente. Vamos estar lá juntos, né? Eu já fui mesmo. Membro correspondente, né? Ainda. Eu fui até presidente da academia. Eu vejo lá a sua foto lá na galeria. Eu fico... Realmente o seguinte, é porque você tem que ter tempo, na verdade. E realmente eu sou um oitentão, né? Muito ocupado. Que bom, né? É bom. Então, mas eu fico assim com pesar, porque realmente é uma turma espetacular. Bernadette, Isanira. Imagina, Isanira, nossa decana, né? Isanira é uma mulher com a cabeça crítica, né? Assim, bem... Na época que eu fui presidente... com apoio de toda a academia, entendeu? Nós fizemos o primeiro concurso de literatura brasileira nos Estados Unidos. Olha só, gente, que bacana. Com apoio da Embaixada Brasileira e o Consulado e o Diário do Rio Doce, a TV Rio Doce, e nós fizemos esse concurso literário espetacular, entendeu? É pena que as coisas, às vezes, não dão continuidade, na verdade. Mas porque a gente quis prestigiar a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Que é muito grande. Sim. Né? E muitos acham que é só pessoas simples, né, que moram lá e tal. Mas tem muita gente preparada, entendeu? Eu não conheço ainda os Estados Unidos, mas em algum momento devo passar por lá para visitar alguém. Eu acho que eu sou dos poucos brasileiros que não tenho um parente nos Estados Unidos, não tem nenhum primo. Divinolândia deve ter metade da população lá. Pois é. Porque Virginópolis tem metade do povo tá lá. Muita gente, Ô padre, e essa capa espetacular aqui que eu fui ver, é o Beijo de Eros, a Psique. De Antônio Canova. Explica para nós aí. Né? É justamente a ideia do tesão e ternura, né? Essa obra do Antônio Canova lá, do Beijo de Eros, a Psique, mostra justamente a junção entre alma e carne, né? Ou seja, o nosso corpo, ele é animado, né? Pela alma, vale aqui a redundância. Então esse Beijo de Eros, a Psique, é para dizer, é impossível... ter um corpo, quer dizer, que o corpo morto, sem vida, sem a psique, né? Ele é infrutífero, mas que também não existe uma psique desencarnada, né? Que a nossa carne ela é animada por uma alma. Então existe aqui um princípio de matéria e forma que faz a gente ser o que é, né? Matéria e forma, né? A gente fala que a forma, aristotelicamente falando, é a alma, né? E a matéria é a matéria. Então é Eros e a Psique. É o Eros e a Psique.
Psique A alma. A alma, né? E o Eros a dimensão da carne, né? A dimensão do corpo, né? Daí vem erótica, né? É uma... O Sal, mostra para nós aí. Mostra aí, É uma padre. capa... É por aqui? Mostra aqui, né? Isso, tá aqui. É uma capa muito interessante do Antônio Canova. É um autor... acho que é neoclássico mesmo. De 1700 e pouco, né? né? Isso. É italiano. Tá, acho que tá em Louvre essa... Mas é muito bonita, né? Muito bonito. Pessoal, muito... É realmente, assim, uma capa bem interessante. Eu demorei, Toninho, 6 meses para escolher essa capa. Porque tem direitos autorais, né? Então, eu ia e voltava e... Como é que... Deve ser muito usada essa Isso. Aí, essa imagem, né? Para não ser processada, falei, vamos pegar uma coisa clássica que já não tem direitos autorais. E eu achei que a escolha ficou muito boa, né? Foi muito inteligente, muito... É uma capa muito bonita mesmo. Com muito sucesso. O padre, o senhor é também psicólogo e tem muita experiência também na questão espiritual. Eu sou doido para perguntar a um padre de determinado assunto. E vou tomar a liberdade para perguntar. Dá, fica à vontade. É sobre exorcismo. Pois é uma prática que ainda a igreja mantém, mas a igreja ela mantém sempre de forma muito criteriosa. O que acontece? Com o avanço da medicina, da psiquiatria e da psicologia, a gente foi percebendo que muitos fenômenos que antes eram atribuídos ao demônio, eles eram fenômenos psicológicos, né? A igreja em si, a teologia em si, não descarta aquilo que é o exorcismo. Só que a igreja é extremamente criteriosa. Eu sempre falo para os meus alunos assim, quando perguntam sobre isso. Vejam os filmes de exorcismo. Todo filme de exorcismo, a igreja chega no final, porque tem que mandar um pedido para Roma e Roma fica enrolando, nunca chega, né? Nunca chega às vias de fato. Ainda que seja filme, realmente a igreja é muito criteriosa para falar que é ou não a ação demoníaca. Isso tem a ver com aquilo que seria a etiologia do mal, né? Nós temos, assim, o mal natural, né? Que pode ser as enchentes, como nós tivemos agora no Juiz de Fora, né? Ou seja, é um mal natural, né? Veio aí a enchente e destruiu. Nós temos aquilo que seria o mal ético, o mal social, que é o mal que a gente pode causar ao outro. E nós temos o mal que a gente chama de mal metafísico, que é aquele que a gente não explica. Né? Então, o exorcismo estaria no campo deste mal metafísico, que não tem explicação. Né? A igreja é muito criteriosa com isso. Mas nós ainda temos, né, toda a questão dos rituais de exorcismo e a... Parece que tem até padre. Quando a gente ordena, a gente fala que a gente recebe as ordens menores, né? Todo padre, em teoria, é exorcista, né? Tem teoria, mas assim... depois tem as especializações. Então, hoje se mantém. A gente não faz muita divulgação por aí pra gente não atrair muitos demônios, né? Mas sempre tem algum especialista, alguém que entende um pouco mais do tema, que não é o meu caso, eu sou mais da psicologia. Mas existe aí sim na igreja, não, uma retomada. Um que você deve ter conhecido e que trabalhou muito este tema é o jesuíta, o Padre Quevedo, né? Padre Quevedo. O Padre Quevedo, ele morreu, deve ter morrido. O Padre Quevedo, ele se retirou porque ele estava muito na mídia, então os jesuítas tiraram ele um pouquinho da mídia e ele escreveu muitos livros sobre parapsicologia. Mas ele nunca descartou aquilo que é a ideia do exorcismo, né? A parapsicologia, ele tinha a pretensão de ser uma ciência que explicasse, né, fenômenos paranormais, né, que não fosse ação demoníaca, mas ação de uma força conectada à mente. Mas ele foi um homem que avançou muito nisso. É uma pena porque ele deixou uma escola que morreu, né? Ele fundou uma escola, o Centro de Parapsicologia Latino-Americano, mas parece que esse centro morreu. Parece que tem poucos seguidores. Pena, né? É uma pena. Porque estava muito avançado. Ele escreveu muitas obras. Tem uma chamada Antes que os Demônios Voltem, que é uma obra clássica dele. Muito interessante. Uma pena. Morreu o autor. Isso é a nossa preocupação, né, Tony? Morre o autor, morre a obra, né? Não devia ser assim, mas... Mas eu acho que a importância do livro geralmente... Eu, às vezes, costumo ler coisa aí bem antiga, entendeu? Isso é importante, né? Que a obra não morra com o autor, né? Mas no caso das fundações, isso acontece muito, né? Às vezes o livro permanece, né? Ou seja, os seus livros vão permanecer. Não tá me pagando nada, não tô fazendo propaganda aqui para ele.
Nem precisa de propaganda. Quem sou eu para fazer propaganda pro Toninho, né, gente? Ele já é a propaganda viva em Valadares, né? Mas eu falo assim, isso aqui permanece, né? Mas às vezes as fundações, elas morrem porque não tem ninguém para tomar conta, né? É uma pena. É uma pena. O Padre Quevedo aconteceu isso. A fundação morreu com ele, parece. E explorar aqui o tempo. E essas curas que muitas igrejas pentecostais fazem? Olha, a grande maioria tem a ver com um fenômeno chamado indução psicológica, né? Quase como se fosse um placebo, né? A gente estava falando da farmácia há pouco tempo, né? É quase como se fosse um placebo. A nossa mente, o nosso aparelho psíquico, ele é fantástico. Então a gente pode fazer induções. A gente pode induzir ao sono profundo, a gente pode induzir a uma histeria. Então muitas coisas, a gente não pode duvidar de todos os fenômenos, mas muitas coisas têm a ver com uma espécie de manipulação de mente mesmo. Que é muito perigoso, porque você pode desequilibrar uma pessoa, né? Aí tem quem é formado em hipnose sabe o perigo que é. A hipnose é muito eficaz, mas ela é perigosa. Se você não sabe manusear bem, né? Você pode tirar a pessoa daquilo que seria a homeostase psíquica dela. Eu sou ligado também à ufologia. E eu... tem uma história aqui de um senhor chamado Bragato, já é muito conhecido aqui em Valadares, e que a gente mantém essa história. E com isso eu sou muito procurado para por falar questões sobre de ufologia. E há pouco tempo a gente recebeu aqui uma senhora que é até acadêmica lá de Goiânia, Dona Selma, que hoje mora em Valadares e parece que participa também da Academia de Letras. Essa senhora é ufóloga e disse já abduzida, entendeu? Mas eu estou falando isso porque ela contou uma história muito interessante que nessa abdução que ela experimentou e com os extraterrestres com quem ela conversou, eles têm uma nave nave hospitalar que abduzem pessoas extremamente doentes e curam, entendeu? Pois é, este é um tema, por exemplo, que eu não conheço quase nada. Eu já subi no Pico do Ibituruna uma vez e vi que tem uma história de um extraterrestre lá, não tem? É na casa do Papai Noel. Pois é, justamente lá. Agora é interessante porque eu sempre coloco para as pessoas quando eles... Porque tem muita gente que fala brincando disso, né? Eu digo assim, olha, o universo, né? A gente chama de universo, a gente não tem noção daquilo que é dimensão da coisa. Então, quem somos nós para dizer que só existe a gente, né? É verdade. Seria uma espécie de arrogância muito grande, né? Então, eu nunca passei por essa experiência, não conheço o tema, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que afirmar que não existe, né, vida fora da Terra pode ser muito arrogante, né? É falta de conhecimento científico, né? Porque, assim, como é que eu vou saber, né? Ou seja, com o nosso conhecimento a gente conseguiu chegar aí a um limite, né? De poder talvez mandar uma sonda para Marte, alguém para a Lua, mas a gente não conseguiu mais do que isso, a não ser as nossas teorias. Então, quem somos nós para falar que não existe, né? A gente tem que manter um certo respeito aí. Eu tenho medo, eu sou medroso. O padre o Salmo, nosso gerente aí de imagem, já nos cortou aqui dizendo que o tempo esgotou. Tá. Eu quero, em nome da nossa empresa, Superi Telecom, agradecer a presença do senhor e parabenizá-lo, porque um livro dessa importância e com um nome assim tão forte, né? O senhor está de parabéns. E nós queremos também convidar o nosso público, né, os nossos assinantes, para a apresentação do livro, que vai acontecer dia 25 de março, né? Isso. Na leitura. E dia 11 de abril no Teatro Atiaia. Então é isso aí, padre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que o senhor continue, na sua juventude aí, continue sendo um grande escritor, um grande psicólogo,
um grande religioso, e que Deus sempre te acompanhe. Eu que agradeço, Tony. Obrigado por ter me convidado, encontrar com você, né, com essa história toda. Me incentiva muito, né? E é uma alegria muito grande poder te encontrar, né? Muito obrigado mesmo. E a obrigação nossa, entendeu, padre, é a gente divulgar, né, nossa produção literária. Nós estamos... É impressionante, teve um encontro há pouco tempo da Academia de Valadarense de Letras, no Atiaia. Tinha 40 escritores. Sim, eu vi. 40 escritores. Então é isso aí. Queremos mais uma vez agradecer ao padre e agradecer aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast. Muito obrigado. Obrigado.